Maravilha! Eu estava aqui distraído, rapaz, e já começou mais um tópico nosso aqui, ó. Vamos falar sobre 1964, né? Tem gente que pontua que esse golpe, na verdade, é o golpe do 1º de abril. Daí a discussão está acontecendo agora nessa semana. Como você sabe, o governo Lula toma posse depois daquilo que muita gente chama de tentativa de golpe. Estou falando do 8 de janeiro, né? Hoje a gente sabe que a caserna estava densamente envolvida. A gente sabe de muito mais coisa também, né? Empresários, etc. Seja como for, é difícil a relação entre o governo civil e os militares, que não deveriam ser os fiéis da balança. Falaremos disso mais tarde, né? Fato é que a postura de Lula, como já tem sido há cerca de 20 anos, é conciliatória. E aí, nesse clima de conciliação, de vamos fazer o que dá, né? A ideia qual acaba sendo? Não vamos falar disso, deixe quieto, não vamos nos manifestar. Na entrevista mais recente ao Kennedy Alencar, o Lula chegou a dizer: esses generais que estão por aí agora, eles eram crianças em 1964. Quer dizer, o tempo passou, deixa assim, né? E essa é a postura do Lula, que teria sido recomendada para ser a postura também do seu primeiro escalão, quer dizer, dos seus ministros. Acontece que isso não foi respeitado em todos os casos, né? O governo tem o que hoje? 30 e... Eu anotei aqui, agora perdi, rapaz. Mas são mais de 30 ministérios, tá? E desses mais de 30, você teve aí bem, ó, uma meia dúzia que foi para as redes sociais para se pronunciar sobre o golpe de 64. O Teobaldo vai preparando para a gente, por gentileza, o tweet do Silvio Almeida. Eu vou pedir para o Teobaldo ler em função aqui do meu olho preguiçoso. Eu sou ativo e trabalhador, mas esse meu olho aqui é preguiçoso. Teobaldo, me ajuda. Vamos lá. Silvio Almeida escreve: por que ditadura nunca mais? Porque queremos um país social e economicamente desenvolvido, e não um Brasil interrompido. Porque queremos um país soberano que não se curve a interesses opostos aos do povo brasileiro. Porque queremos um país institucional e culturalmente democrático. Porque queremos um país em que a verdade e a justiça prevaleçam sobre a mentira e a violência. Porque queremos um país livre da tortura e do autoritarismo. Porque queremos um país sem milícias e grupos de extermínio. E neste domingo, em que também reafirmamos nosso compromisso com as políticas da memória e verdade, lembro de um texto que escrevi em 2022. Perfeito, tá aí então o Silvio Almeida. Vou pontuar que se esse aí foi um ato de desobediência, foi das desobediências mais lindas que eu já vi, né? Tem palavras muito fortes sendo usadas contra a ditadura num texto que de alguma maneira consegue ser suave, né? E esse aí é o Silvio Almeida. Tem uma carreira longa como professor, seguramente é um dos melhores, se não o melhor orador do qual o Lula dispõe nesse momento, né? A princípio a história seria essa: Lula não se manifesta, a orientação é que o pessoal deixe para lá, aí aparece uma manifestação ou outra mesmo assim, o que, claro, né? Claro, agrada o coração de quem ainda se dói por esses crimes e essas violações de direitos humanos cometidas no passado, né? Então a gente se satisfaz com isso, sem dúvida alguma. Essa é a nossa postura aqui, a gente também precisa deixar isso bem claro, né? E aí, como esse é o assunto do momento, como tem essa divergência ou essa confusão sobre as posturas do governo e de membros do governo, a imprensa aí tá em cima, a mídia hegemônica está em cima. E alguns depoimentos são melhores do que outros, assim, agradam mais. Vamos para Lilia Schwartz, no UOL, tem uma boa entrevista dela lá, e ela vai explicar para a gente essa história do militar poder moderador, do militar que nos tutela, do militar que nos garante a democracia com o cano da sua arma, com a ponta do seu canhão. É por aí mesmo? Cadê a Lilia Schwartz? Vamos lá. A Lilian chega aqui para conversar conosco a respeito de algo tão importante, né? A gente estava até ouvindo aqui, do ponto de vista jurídico, a gravidade de alguns políticos brasileiros ontem ter ido à rede social celebrar, né, os 60 anos do golpe. A gente tem aí, na análise de toda a investigação que existe sobre 22 e a tentativa de golpe de 22, o quanto ele está paralelo nesse verniz jurídico com 64. E eu queria até saber, do ponto de vista histórico, professora, existe esse paralelo mesmo de 64 com 22? Quais são as semelhanças e diferenças? Bom, antes de mais nada, bom dia aqui ainda, aí já é boa tarde, né?
Fabíola, Josias, Thales, Madeleine, uma delícia estar aqui com vocês. São muitos os paralelos, né? Quanto mais a gente estuda, mais é possível fazer aproximações, né? Primeiro, porque depois das reformas de base do Jango, né, da proposta das reformas de base, que visavam fazer reformas no campo, no setor urbano, na educação, na política, depois disso, as direitas começaram a dizer que havia em curso um golpe das esquerdas, um golpe em gestação. Diziam também que era um golpe comunista, que o comunismo entraria no Brasil. Diziam também que era preciso relativizar o golpe, porque o golpe que estava em curso seria um golpe democrático, como se existisse esse conceito de golpe democrático. O golpe é quando você retira um governo legitimamente eleito do poder. Então, não pode ser democrático. E havia, o que me chama muita atenção, essa pauta dos costumes, né? Essa ideia de que você teria que preservar a sociedade ocidental, os valores cristãos, a família. Então, essa pauta de costume me chama muita atenção, enfim, para que a gente pense nesse regime de semelhanças, né? Claro que existiam diferenças. Respeitosamente, Teobaldo, a gente pode voltar para a Lília na sequência, mas tem uma palavra que raramente entra nas análises históricas do Brasil recente, né? Que é a palavra fascismo, e eu entendo, deixa todo mundo arrepiado, mas quando eu ouço a Lília e relembro de um dos melhores conteúdos que você pode obter a respeito desse assunto, é o livro do Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo, você percebe que algumas das características que tem o golpe de 64 e que se repetem no que ela chama de golpe de 22 são consideradas pelo professor como pilares do fascismo. O que ela chama de pauta moral, Jason Stanley chama de pânico moral. Chama, né? E dentro desse termo coloca a necessidade desse grupo dominante, desse grupo que prega o golpe, de colocar seus adversários como moralmente inferiores, como seres nefastos, como seres imorais, né? Então essa é uma característica. A outra é aquele medo do grupo que está de fora, colocado ali naquele medo do comunismo, né? Os outros e tal. Por isso a política do nós contra eles. Mas se você fizer essa leitura, que eu gaguejei aqui na tentativa de te explicar, você realmente vai perceber alguns pontos em comum. Seriam esses dois golpes fascistas também, ou com características que remetem ao fascismo, pontualmente aqui e ali? São perguntas que eu te faço, né? Eu cá tenho minhas convicções, mas na incapacidade de elaborá-las, deixo você com a obrigação de pensar também. Volta para a Lilian lá, que ela fala melhor que eu, pô. Mas o regime de semelhanças é muito impressionante. Lília, o presidente Lula tomou a decisão de desinstitucionalizar a memória do golpe de 64. Né? Diz ele que isso faz parte da história, que ele não ficaria remoendo isto, que quer tocar o país para frente. Eu me lembrei do Joaquim Nabuco, que criou a Nossa Senhora do Esquecimento, né? Mas aqui fica meio esquisito você esquecer um golpe quando você acabou de ter um movimento liderado pelo Bolsonaro, acabou de tentar reincidir na prática, né? Uhum. Não lhe parece que foi um erro do presidente, que seria possível lembrar, cultuar esta memória, até a pretexto de construir futuros mais alvissareiros, sem ofender ninguém, sem cutucar militar, mas não é essencial que nós mantenhamos viva a memória? Bom, eu sou historiadora e acho sempre importante lembrar de não esquecer, né? E acho que essa é uma visão de história como se história fosse apenas o passado. E uma visão de história que pensa a história apenas na chave da mudança. A história muda, mas a história repete também. Então, eu diria que há muito do nosso presente com cara de passado. Tá aí. Basta lembrar do 8 de janeiro.
Basta lembrar do 8 de janeiro. Eu não sei para você que está aí me assistindo, por tabela, a Lília, o Josias, a Fabíola no UOL, mas me parece que o pessoal da mídia hegemônica, e eu chamo assim com muito respeito, né? Porque quem trabalha dentro desses veículos, são pessoas, têm convicções, são trabalhadores, né? Mas a gente chama de hegemônica porque representa um cantinho só ali do espectro ideológico, né? Mas enfim, parece que mesmo esse pessoal está mais combativo que o próprio Lula na questão dos militares, né? Aí eu fico me perguntando aqui, por quê? Será que o Lula está fazendo tudo o que é possível, hein? E o que o impede é maior do que aquilo que a gente imagina? Ou será que ele está só deixando passar porque tem outras prioridades e não quer se incomodar com isso aí? O que está rolando nos bastidores para a gente estar perdendo, agora a minha opinião, a minha percepção, uma oportunidade histórica de resolver um ciclo de golpes que está presente nessa república, mas desde o começo, né? Uma república que começou com um golpe, para falar de história de novo, né? Então essas são as reflexões que a gente deixa aqui para você nesse aniversário do golpe de 64, né? Tá completando 60 anos agora, aniversário importante, rapaz, que não vai ser lembrado, né? Nem na escala e nem do jeito que deveria, em função do quê? De um outro golpe que veio ali recentemente, né? Esse é o Brasil. A gente consegue mudar? Talvez, mas tem que se arriscar mais, fazer um pouquinho diferente. Isso aqui no final é só opinião, tá? A informação estava lá no começo. Eu sou humilde com essas coisas, preciso que você saiba, né? A diferença entre o que eu sei e o que eu acho. O que eu sei eu contei no começo. Agora o que eu acho, que é o que menos importa, é isso aí. Estamos perdendo uma chance, hein? Valeu!